Amados irmãos e irmãs, estimado diácono Sandoval, ouvintes da Cacó FM e Bicari Web Rádio e Sul Baiana, nosso Deus é o Deus da esperança. Quando tudo parece não estar dando certo, quando tudo parece não estar sendo encaminhado, quando a tristeza, quando o desespero começa a chegar no coração, devemos lembrar de Deus e sobretudo o que Ele diz ao seu povo por meio da palavra nessa manhã. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Feliz daquele que nos momentos de aflições consegue erguer os olhos e olhar além e ver que não está sozinho. Quantas pessoas, amados irmãos e irmãs, se encontram em situações difíceis e não conseguem buscar essa comunhão com aquele que traz para os nossos corações a serenidade. Mas nesta liturgia, a palavra de Deus nos revela que Deus é esse Deus da esperança. E Ele detém o poder de transformar todas as realidades da nossa vida. Por nós aqui nos reunirmos e professarmos a fé no Deus da esperança, somos convidados a nos tornar também um povo da esperança. Nós somos convidados a viver nesse mundo comunicando a esperança desse Deus que sempre nos conforta, nos revigora e nos mostra com sinais que Ele está conosco. Quantas situações nós já vivenciamos e buscamos em Deus e são resolvidas. Feliz daqueles que têm fé e buscam resolver os seus problemas em uma perfeita comunhão com Deus. Se voltam para Deus nos seus momentos de dificuldade. Por isso, então, nós somos convidados a estarmos na comunhão com Deus e nos tornarmos nesse mundo também um povo da esperança, um povo que leva o ensinar de Deus para o mundo. Por isso a Legião de Maria, que há 103 anos vem exercendo o seu ministério no mundo e de modo também especial aqui em nossa paróquia em Bicaraí, deve se tornar cada vez mais esse povo que está unido numa espiritualidade mariana para levar a esperança para as pessoas. E que esperança nós levamos para as pessoas? Por meio da nossa fé, por meio da vivência da nossa fé, nós levamos para as pessoas a presença de Deus. No entanto, caríssimos irmãos e irmãs, vejamos o que nos diz Jesus no Evangelho de hoje. Jesus se encontra na região da Decápole, considerada nas Sagradas Escrituras uma região dos pagãos. Quem são os pagãos na Bíblia? Os pagãos são aqueles que não têm uma experiência com Deus. Os pagãos são aqueles que não conhecem a Deus. Enquanto o povo de Israel se direcionava para Deus, clamava ao Senhor, buscava restabelecer as suas forças em Deus, o povo pagão não tinha essa relação com Deus. Mas Jesus vai justamente anunciar o reino dos céus no meio dos pagãos. E a ele é apresentado uma pessoa que portava uma deficiência. Ele era surdo e mudo. Justamente, caríssimos irmãos e irmãs, por meio desta cura, Deus revela para os pagãos e revela também para cada um de nós, que para nos tornarmos comunicadores da graça de Deus, nós precisamos ser curados primeiro da nossa surdez. Quem não escuta a voz de Deus
não consegue comunicar Deus. E por isso, então, para que sejamos curados, faz-se necessário permitir que Jesus toque em nós. O toque de Jesus Cristo é um toque que cura, que nos liberta, que nos salva e que nos capacita para que nos tornemos comunicadores das maravilhas do céu. E foi justamente por meio desta cura que Jesus revela onde está a deficiência dos pagãos. Eles não escutam a Deus. Eles não compreendem os desígnios do Senhor. E por isso, então, com a presença de Jesus, que vem ali para os iluminar por meio da fé, tocando em vossos corações, eles começam a escutar. E quando se escuta bem, se comunica melhor. Assim também deve acontecer conosco, caríssimos irmãos e irmãs. Para que possamos comunicar a Deus para o mundo, precisamos escutar ainda mais o que Deus nos fala. Por isso, é necessário permitir que os nossos ouvidos, os nossos corações se abram para ouvir atentamente a Deus, para que nos tornemos um povo da esperança, comunicadores das alegrias do céu. Precisamos experienciar sempre mais essa comunhão com Deus. Isso deve acontecer com a Legião de Maria, que há 103 anos exerce o seu ministério, mas com cada um de nós, com todos os cristãos, faz-se necessário escutar a Deus. E onde, caríssimos irmãos e irmãs, nós temos um contato com Deus. De que maneira escutamos melhor a voz de Deus? Nas Sagradas Escrituras. Estamos no mês da Bíblia, onde a igreja nos convida a rezar com o profetismo de Ezequiel, e somos exortados essa semana pelo Papa Francisco, quando ele nos dizia: como vocês estão lidando com a palavra de Deus? Será que em alguns momentos da sua vida você abre o Salmo para rezar? O Salmo é uma oração que nos ajuda a buscar sempre mais essa comunhão com Deus. E ele dizia ali naquela sala com aquelas pessoas: será que nós estamos buscando essa comunhão com o Senhor por meio da sua palavra? Às vezes nós rezamos muitas orações, mas esquecemos de rezar com a palavra de Deus. Por isso, então, no mês da Bíblia, nós somos convidados a resgatar em nosso coração e resgatar em nossas práticas aquilo que a igreja nos orienta como alimento para a nossa vida. E o alimento que nos sustenta é a palavra de Deus e a Eucaristia. É nos apresentado em cada missa, em todos os domingos, ou durante a semana onde nós celebramos, essas duas mesas com esse alimento que nos sustenta. Mas você também, meu irmão, minha irmã, na sua casa, você pode alimentar a sua fé usando a palavra de Deus, rezando com a palavra de Deus, buscando tirar um tempo para rezar, tanto com os evangelhos, com as experiências do Antigo Testamento, mas também com essas orações que já estão prontinhas na palavra de Deus, que são os salmos. E assim então nós vamos nos aproximando de Deus, esse Deus que traz esperança para o seu povo, esse Deus que revigora e salva o seu povo, e nós vamos nos tornando então esse povo de Deus que comunica a sua esperança para o mundo. Mas ainda na palavra de Deus, neste domingo, São Tiago exorta a todos nós. Nós precisamos fazer da nossa fé uma prática. É necessário transformar aquilo que cremos em vida. A fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepções de pessoas. Por isso, amados irmãos e irmãs, a nossa fé verdadeira, ela tem sentido e significado em nossa vida quando nos transforma em pessoas melhores. E nós precisamos permitir que a nossa fé nos ajude a estarmos em comunhão com Deus, e nessa comunhão com Deus, nós nos tornamos também próximos dos irmãos. Não se admite entre os cristãos que na igreja é uma coisa, mas lá fora é outra. É um contra-testemunho.
Nós não conseguimos ainda alcançar o que São Paulo, durante essa semana, vai chamar de pessoas espirituais e pessoas carnais. Não sei se vocês leram durante a semana, lá na quarta-feira, São Paulo vai dizer isso: existem as pessoas espirituais, mas existem também as pessoas carnais. Quem são as pessoas espirituais? São aquelas que conseguem se elevar sempre mais numa perfeita comunhão com Deus e conseguem se distanciar daquelas realidades que é puramente humanas. E por isso, então, caríssimos irmãos e irmãs, São Paulo diz para a comunidade de Corinto: olhe entre vós as rixas, as intrigas, as confusões que estão acontecendo. Isso não é motivada porque vocês ainda estão vivendo na carne. Todos nós somos chamados a viver uma vida de santidade, a viver no Espírito. E as pessoas que buscam viver no Espírito vão se distanciando de todas essas realidades que são puramente humanas. Nós, caríssimos irmãos e irmãs, precisamos aspirar às coisas do alto. E aqui eu lembro do servo de Deus, Padre Léo, quando fez aquela pregação que ainda hoje, quando nós escutamos, fala tão forte aos nossos corações. Precisamos buscar as coisas do alto, mesmo vivendo neste mundo, inserido nesta realidade, mas o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas aspirações devem estar em Deus. E se nós caminhamos assim, amados irmãos e irmãs, nós vamos nos tornando pessoas melhores, vamos nos tornando pessoas mais santas, e por meio da nossa santidade, vamos então assumindo a nossa verdadeira vocação, o nosso verdadeiro chamado, que é revelar para o mundo o Deus da esperança, o Deus que salva, o Deus que estende as suas mãos para nos socorrer nos momentos difíceis que nós encontramos na vida. Essa deve ser a nossa missão e esse deve ser o nosso caminho, estar sempre em comunhão com Deus. Por isso, busquemos nos alimentar da palavra, da Eucaristia, da oração. E nós que estamos indo fazer uma visita ao Santuário Nacional de Aparecida, busquemos também nesses lugares santos, encontrando milhares e milhares de pessoas que estão indo para ali, no mesmo objetivo, que possamos ali alimentar ainda mais a nossa fé. Não é apenas um passeio, mas é uma oportunidade de estarmos com outras pessoas de fé, em ambientes que inspiram a espiritualidade, a santidade, para que nós possamos também nos tornar mais santos. Por isso, amados irmãos e irmãs, peçamos a Nossa Senhora Aparecida que interceda por nós e que nos ajude a nos formar sempre mais nesses homens e mulheres de fé e que comunicam verdadeiramente o amor e a esperança de Deus. Mas para que isso aconteça, é preciso que escutemos melhor a voz de Deus para que possamos comunicá-lo com amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa